roupa, né? Nem de roupa. Já tá até... A Maria já vai começar. Fica lindo. Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Meu nome é Bruna e eu moro aqui na roça com a minha família. Hoje já é o meio da manhã por aqui. O meu filhinho maior, o Francisco, o Chico, foi pra escolinha. Eu tenho um filhinho de 7 anos, que já tá em idade escolar, e o João, que é o meu bebezinho, o João, que tá ali com a minha sogra. Minha sogra tá aqui hoje me dando uma forcinha. Mais tarde ela vai pra casa dela. Mas ela ainda tá aqui e aí eu consigo aproveitar, né, um tempinho mais tranquilo pra ajeitar minhas coisas e tudo. E hoje eu escolhi fazer com vocês direitinho, passo a passo do pão mais famoso do nosso canal, o melhor pão e mais econômico que eu já fiz na minha vida. Eu faço esse pão há mais de 10 anos e ele, assim, ele é um sucesso absoluto. Você pode fazer ele purinho, você pode rechear ele com goiabada e queijo, vocês podem rechear ele com chocolate, pode fazer assim uma infinidade. Gosto de fazer ele muito recheadinho de queijo também, ou ele purinho, que eu acho que hoje eu vou separar um pouquinho da massa, fazer com chocolate, gotinha de chocolate que minha mãe trouxe pra mim, e vou fazer o restinho da massa purinho, só passando uma manteiguinha mesmo, que fica maravilhoso. E eu tenho feito esse pão, eu tenho uma máquina de pão que eu ganhei de Dia das Mães do ano passado, e eu uso ela demais, demais. Minhas crianças me deram com meu marido, né? E aí eu uso ela muito, mas eu queria fazer ele do jeito que a gente sempre fez, para que vocês percebam o quão simples é e que ele fica com o mesmo resultado. Eu só uso mesmo a máquina porque ela me facilita muito a vida. E é isso, vamos fazer o pãozinho do Chico, o pão mais fácil e mais econômico que a gente já fez. Né, neném? O João chegando. E é isso, eu espero que gostem. Vamos lá. Neném? Neném? Você tá batendo panela, mamãezinha? Eu vou fazer papá. Você vai fazer papá? Nossa Senhora do Bom Parto! Essa aqui é a minha máquina de pão, né? E eu uso ela nesse pão principalmente, e assim, na maioria das vezes eu uso ela mesmo pra sovar a minha massa e fazer o primeiro crescimento. Ela não faz mais nada do que isso. Eu não gosto muito do pão assado na máquina, então eu gosto que ela amasse, porque ela é maravilhosa pra isso. E aí ele cresce, aí eu tiro ele da máquina, modelo e asso no forno. Eu amasso pão de queijo aqui, eu amasso biscoito de polvilho, faço de um tudo nessa máquina. Ela é uma mão na roda pra mim mesmo. Mas eu quero que vocês façam junto comigo e percebam como que é muito simples mesmo de fazer o pãozinho do Chico na mão, porque ele não tem segredo. E hoje a gente chama ele de pãozinho do Chico, né? Porque é o pão preferido do meu filho, o Francisco. Mas eu tenho ele no meu caderninho de receita, até escrito como pão de canela. Vou mostrar pra vocês, porque quando éramos só eu e meu marido, eu fazia muito esse pão só com açúcar e canela na massa. Eu abria a massa com o rolo inteira, polvilhava açúcar e canela com uma manteiga assim. Aí eu enrolava a massa, cortava em pedacinho e levava pra assar no forno. Isso era maravilhoso, é maravilhoso fazer desse jeito. Mas aí o Chico chegou e virou o pão preferido do Chico. E aí a gente nomeia como pãozinho do Chico, porque são nossas crianças. E é isso. Olha, esse é meu caderninho de receitas, velhinho, velho de guerra. Eu sou médica veterinária, acupunturista. E aí no meu caderno de receita tem a primeira página, um atlas de um cavalo. É assim mesmo. Mas ó, tá velhinho. Isso aqui era do quando o Chico era bebezinho, que ele ficava na mesa junto comigo cozinhando e tudo. Então eu tenho várias receitinhas que a gente já fez. E ó, é esse pãozinho. O nome era pãozinho de canela. Hoje a gente já chama de pãozinho do Chico. Pão do Chico que tá
Tá todo mundo fazendo, me marcando lá no Instagram e eu tô ficando muito feliz. Nossa Senhora. É um sachê de fermento, uma xícara de água morna, 4 colheres de sopa de açúcar e a meia xícara de óleo. Você pode ou colocar meia xícara de óleo ou colocar umas 2 colheres bem cheias, 3 colheres de margarina. Hoje eu vou usar a margarina no lugar do óleo. Tanto faz. O resultado fica o mesmo no final. Só que dá um gostinho de manteiguinha, assim, que eu quero colocar hoje. E é isso, aproximadamente meio quilo de farinha, mas é aproximadamente, eu nem gosto mais de deixar tanto medida de farinha, porque a gente tem que ir colocando mesmo aos poucos e sovando a massa. Esse é meu caderninho. Vamos começar nosso pãozinho. Melhor pão do mundo, gente. Todo mundo que faz esse pão, uma coisa, não para de fazer mais. E eu espero que vocês façam em casa com o que vocês têm mesmo. Nem sempre a gente tem uma máquina para ajudar a gente, é isso. Vamos fazer do jeito que a gente sempre fez em casa antes da nossa vizinha chegar. Aqui, gente, hoje tá um dia mais fresquinho no sítio. Então, para o nosso pão, para garantir que ele fique ainda mais gostoso, ainda mais fofinho, um dia assim mais fresquinho, eu gosto de deixar a nossa esponja crescer um pouquinho. Então eu vou colocar aqui uma xícara, um copo de água. Olha o tamanho do copo que eu estou usando, bem maior, né, do que um copo americano. E aí é só vocês usarem a medida que vocês têm em casa mesmo. Não tem problema ser um copo menor ou um copo maior, porque depois a gente vai ajustar isso com a farinha. Mais ou menos 4 colheres de sopa de açúcar nessa aguinha morna. E um pacotinho do fermento. Quem fizer com um copo menorzinho, pode colocar, quem fizer com um copo americano, por exemplo, pode colocar meio pacote de fermento. Mas eu tô falando de um copo que é bem maior. Esse copo tem mais ou menos 400 ml. Vou misturar até dissolver o açúcar e o fermento. E aqui eu já coloco um copinho, uma medida de farinha, que a gente vai deixar uma esponjinha crescer. Uma medida de farinha, vai ficar uma coisa assim, meio aguada. É só pra gente ativar o nosso fermento, para o nosso pão crescer lindão. Impressionante como a gente, só de misturar a farinha no fermento, o cheiro de pão já começa. Tudo misturadinho. Agora a gente pega um paninho limpo e cobre. Deixa uns 10 minutinhos, vai? Enquanto isso a gente só termina de separar nossos ingredientes. Rapidinho. Olha, gente, ficou 10 minutinhos. É o suficiente, é só para descansar mesmo, ó. Já dá pra ver que começou uma atividade, né? Começou a ficar branquinho assim. A gente já pode continuar nossa receita. Agora eu vou colocar 2 colheres bem cheias da margarina. Bem cheias mesmo. Sem economizar ela. E aí, esse pão não leva leite, não leva ovo, é desse jeito mesmo. E quem não consumiu leite, né, como a manteiga tem leite, pode trocar por óleo muito tranquilamente. Vamos agora, antes de colocar uma colher de chá cheia de sal, a gente começa a colocar um pouquinho de farinha. Porque o sal ele pode atrapalhar o crescimento do nosso
do nosso pão, né? Ele atrapalha o fermento. Gata diz que tem Dona. saia de filó. É mentira da banana. Pronto, aqui que a gente já vai começar a mexer com a mão, a gente já pode colocar o nosso sal. Vou colocar ainda mais um copo de farinha. E aí eu coloco meu sal. Essa colher minha, ela é de café, ela é muito pequena. Então eu botei duas. É uma colher de chá cheia mesmo. E esse pão ele tem uma tendência a ser um pouquinho mais doce. Então, a farinha a gente muda. Um pouquinho mais doce mesmo. Deixa eu tirar tudo, a gente vai sovar com a mão. Vamos começar. Esse pão ele não precisa de amassar tanto não, ficar sovando por muito tempo não. Mas a gente precisa deixar essa massinha lisa o suficiente. E ela desgruda da nossa mão mesmo. Então a gente vai colocando a farinha aos pouquinhos. O gatinho? Traz o gatinho, por favor, ver. Ah, gatinho! Que lindo, gatinho! Ó, gatinho. Mais um copo de farinha. E aí eu sovo uns 5 minutinhos. Tá bom. E a gente deixa esse pão crescer. Já deu de farinha aqui. Agora é sovar mesmo. 5 minutinhos é o suficiente. Carrinho do neném de compra. Cadê? Cadê o carrinho de compra do neném? Que bonito. Que frutinha. Ó, olha que bonito. Opa, opa. Olha, Júlia. Ah, olha. Olha. Olha só. Ah, maçã. Maçã, tá comendo maçã? Olha, maçã. Olha. Olha. Olha, maçã. Outra. Ó, pêssego. Pêssego. Maçã. Compra. Patinho pra pirâmide, no carrinho. Tchau, Patinho, tchau. Tchau. Olha aqui a consistência dessa massa, que massa linda. Bem úmida, não é uma massa seca, então tem que ir botando a farinha aos poucos, ó. Ela é grudentinha assim, ela não é seca de jeito nenhum. E aqui já é o suficiente. Tampa e deixa essa massa crescer num lugar quentinho. Como hoje não tem sol, senão eu colocaria ela no sol. Eu vou deixar ela dentro do meu forno mesmo, com ele desligado. Se estivesse muito frio, eu deixava... Deixa eu tirar essa farinha. Eu deixava o meu forno ligado 1 minutinho, aí no baixo, aí desliga o forno e põe a massa. Não põe a massa no forno ligado de jeito nenhum, só para aquecer mesmo o forno.
Já passou um tempinho. Separei aqui 2 formas. Eu vou colocar em 2 formas porque eu quero fazer de chocolate, daí para o chocolate não ficar, né, derrete, daí meleca o outro pãozinho, que vai ser um pão salgado, né, de pãozinho simples. Então eu vou só untar, não vou nem farinhar, é só unto mesmo numa assadeira. Vou untar essas 2 na margarina. E aí a gente continua. Vou pegar minha massa descansadinha. Que massa linda, gente. Essa massa é muito linda. Vou dividir ela para pensar a quantidade que eu vou fazer. Doce, acho que eu vou fazer essa quantidade aqui. Doce. E aí essa eu faço ele simplesinho. Acho que eu vou precisar de dar uma polvilhada de farinha. Aqui. Opa! Opa, opa! Aqui a minha cozinha é assim, cheinha de memória afetiva. E aí ela é cheia de coisa mesmo. Vou dar uma polvilhada de farinha para eu conseguir mexer nela sem ela ficar grudando tanto. E aí a gente modela do jeito que a gente achar melhor, do jeito que vocês gostarem mais, mas uma dica que eu dou sempre, pro pão ficar aquele pão que desfia, sempre bem maravilhosinho, é você sempre abrir, independente se você vai enrolar ela igual um pãozinho depois, sempre abre sua massa assim, ó. Faz uma primeira abertura dela assim, com o rolo, pra ela ficar fininha. E o pãozinho do Chico, que ele mais gosta de comer, é nesse formatinho assim. E esse pão ele cresce bastante, então ele vira uma bisnaga grande assim. Então é assim que eu modelo dele, mas eu ainda vou passar uma manteiguinha dentro, então não vou. Mas mesmo que a gente vá, o pão de chocolate eu vou fazer igual uma bolinha. Eu abro assim também e aí eu recheio e aí que eu faço a bolinha. Sabe, quanto mais camada esse pãozinho tiver de que a gente mexeu, mais desfiando ele vai estar. Vai ficar. Então é muito bom. Então esse do Chico, esse pãozinho salgado, eu vou passar um pouquinho de manteiga nele aberto aqui. Mas não precisa, mas eu vou. Fica mais gostoso. Quando o pãozinho era de canela, eu fazia assim, mas na massa inteira. Aí eu passava a manteiga na massa inteira. Deixa eu pegar uma faquinha, uma colher de margarina, na massa inteira. E aí eu polvilhava açúcar com canela. E aí eu fechava um rolo e cortava os pedaços, as fatias. Ficava tipo aquele pãozinho, fatia de pão doce, sabe? Fatia húngara, assim. E aí eu levava ele pra assar. Ficava muito maravilhoso desse jeito. Mas esse pãozinho simples assim já é surreal de bom, gente. Ele é muito, muito bom. Eu não meço, eu não peso nem nada, sabe? Mas pode pesar. Mas o meu é bem no olho mesmo, por isso que fica uns bem maiores que os outros. Eu não ligo muito pra isso de ficar muito perfeitinho, não. Então eu vou fazendo assim mesmo. Até porque, gente, normalmente eu não tenho ajuda em casa, né? Então eu preciso fazer as coisas do jeito que a gente consegue mesmo. Pedacinho de negócio na farinha. Do jeito que a gente consegue mesmo. Porque senão vira um caos a casa, né? Geralmente tem uma criança sempre junto comigo, na cozinha. É uma vida bem real. É muito difícil eu ter tanta ajuda assim. Aí eu sou grata quando eu tenho. Aí eu consigo fazer as coisas um pouco mais sossegadas.
Mas eu adoro os meninos na cozinha comigo também. Não vejo problema nenhum nisso. E aí agora, vou cobrir esse, já deixar ele dobrar de tamanho também, vai crescer, botar ele já lá no forno e a gente vai modelar os de chocolate agora. Já vou cobrir ele, e aí ele precisa descansar de novo, tá exausto. Aqui, gente, eu tenho gotinha de chocolate. Eu vou fazer com chocolate de gotinha. Fica maravilhoso isso, de verdade. Esse? Esse é pra vovó? Esse? Pra vovó? E do João? Qual do João? Esse, né? Esse? É o Sonic? Vou pegar 8 pãezinhos desse. E deu um tanto bom de pãozinho do outro, né? Acho que deu mais da metade do outro. Nem contei, na verdade. Peraí, deixa a vovó pegar o forno. Aí eu abro de qualquer forma, por conta dessa questão que eu falo do desfiado, sabe? Fica muito mais macio o nosso pão. Quanto mais a gente mexe nele, mais macio ele fica. Vou ver se eu abro já tudo. Vou ser mais rápida. Prontinho. E aqui a gente, eu vou pegando a massa assim, dou uma cobridinha nela, põe um pouco de chocolate, Ave Cristo. E aí eu faço a bolinha. Vai ser em formato de bolinha, fica mais fácil de comer. É mais fácil de ele não vazar tanto em formato de bolinha, o pãozinho de chocolate.
Esse é aquele chocolate que minha mãe trouxe pra mim. Ele chama Cical. Maravilhoso. Ele é um chocolate nobre. Ele não é aqueles que é o fracionado não, mas funciona da mesma forma com o chocolate fracionado. Mas esse... E a gente compra ele de pacotinho de 1 quilo, que a gente acha aqui, em confeitaria, chama Cical. Gente do céu, Cical nobre ao leite. A diferença dele com o fracionado é muito pequena, assim. Então, ele parece, de verdade, ele parece com aqueles chocolates da Nestlé. Igualzinho, assim. A gente come ele, os meninos pegam um potinho assim, eu e o Fulvio também, a gente pega um copinho e vai comendo. Ele é muito maravilhoso. Não é aquele chocolate fracionado que tem um gosto meio de parafina, sabe? Mas ele funciona aqui nesse pão que fica maravilhoso também, que a vida inteira eu fiz. Até a gente descobrir esse daqui. Mas ele não funciona tão bem pra comer, né? Pra gente comer de pedacinho, assim. E esse daqui, ele é a mesma coisa daqueles chocolates que a gente compra, sabe? Pra comer, de barra. Muito maravilhoso. Quem apresentou ele pra gente foi há muitos anos atrás, foi quando a Lude, a prima do Fulvio, ela ajudou a gente, que ela é confeiteira, ela ajudou a gente na questão dos doces do nosso casamento e tudo. E aí a gente foi numa confeitaria nessas lojas de chocolate, sabe? Lá em São Paulo, chama Chocolândia. E aí ela apresentou esse pra gente. Ela usava já, e ele realmente é de outro mundo. Vamos deixar nossa massa crescer. Oi, minha turminha linda! Ei, turma da mãe! Ei, turma da mãe, Duzão! Fala oi com a sua turminha. Fala oi, turminha! Olha, nossos pãezinhos, ó, já cresceram bonitinhos. E agora a gente já pode levar, olha isso, beleza? Já pode levar para assar num forno que não precisa tá quente, o forno, viu? Eu vou ligar o forno agora. Dona Ana nem deu oi ainda, tá aqui fazendo arrozinho. Dá oi, Dona Ana. Tudo bom? Eu vou colocar então para assar. Vamos botar para assar, né? Nossos pãezinhos. Agora não pode mais ficar brincando com o forno, tá? Tá bom? Nossos pãezinhos maravilhosos acabaram de sair do forno. E com ele quentinho assim, a gente passa uma manteiguinha, que ela vai secar. Você pôs aí o que? Chocolate? Chocolate, dona Ana. Não é de chocolate. Ela vai secar inteira e ela vai deixar o nosso pão bem molinho sempre. Ela faz toda a diferença, essa manteiguinha no final, viu, gente? E ela não meleca o pão. Tem que ser com ele quente, recém saído do forno mesmo. Aí eu mostro pra vocês depois que ele tiver sequinho, eu mostro pra vocês o pãozinho. A maravilha que não é esse pãozinho. Ele parece muito uma bisnaguinha, né? Parece. Muito mesmo. Já vou ver, Sofia. Secando. Já tá até... A Maria já vai começar. Fica lindo. Olha esses pãezinhos do Chico. Vê se isso não é uma maravilha. Olha isso, gente. Eu vou abrir um pãozinho pra vocês verem por dentro. Olha esse pãozinho, olha isso. Estou aqui. Olha essa maravilha. Olha isso, dona Ana. Olha isso. Gente, esse pãozinho, não, de verdade, é o pão mais fofinho do mundo. E olha esse de chocolate.
Pelo amor dos meus filhinhos, olha isso aqui. Isso aqui não tem nem como não estar bom, né? Isso aqui, mesmo que o pão esteja ruim, você come porque tá. É maravilhoso, gente. Esse vai ficar pra mim agora. Come, dona Ana. Delicioso. Nem comeu falso. Nem botou na boca, dona Ana. Bom? Muito bom. De verdade, dona Ana? De verdade. Delicioso. É uma delícia mesmo. Nossa senhora. Eu lembro quando você, lá em São Paulo, você fazia ele com canela, Bruno. Ah, isso mesmo. Eu lembro. Bom demais. Tchau. E é isso, gente. Esse é o famoso pãozinho do Chico, um dos melhores pãezinhos que a gente já fez, assim, há muitos anos a gente faz, foi melhorando a receita para ela ficar perfeita ao longo do tempo. E é isso. Muito, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, não esqueça de marcar a gente lá no nosso Instagram, Delícia de Roça. Eu vou amar ter vocês por lá também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.